justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Começa agora o programa Rio de Deus, trazendo justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Ouça agora uma palavra profética para o teu coração. Um programa patrocinado pelo Ministério Torre de Vigia em São Pedro do Piauí. O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Que Deus é bom em todo tempo, está mais uma vez nos dando essa oportunidade e nós vamos, com o poder que vem do alto, nós vamos aproveitar e nos colocar aqui na presença de Deus, tanto para nos doar quanto para receber, porque é para isso que nascemos, para amar, adorar, servir a Deus. E para isso acontecer agora, nesse momento, para que tudo saia conforme a vontade de Deus, nós vamos entregar esse momento, esse tempo aqui, nas mãos do Senhor, para Ele abençoar, para Ele tomar a frente, que só assim vai ficar tudo bem e vai acontecer segundo o coração de Deus, através do Espírito Santo. Então você é meu convidado para nós orarmos e entregar tudo a Deus. Amém? Amado Deus, Pai Santo, em Tua presença estamos, porque sempre vivemos mesmo na Tua presença, mas tiramos esse tempo especial para estar aqui diante de Ti, trazendo o nosso obrigado pela semana, por esse domingo que estamos aqui novamente. Te dizemos obrigado e queremos, em nome de Jesus, trazer o programa Rio de Deus para colocar em Tuas mãos. Então, Senhor, toma aqui a minha vida, o ouvinte, toma o estúdio aqui dessa rádio, o Silvio, toda a nossa família, toda esta cidade, aonde a minha voz está sendo ouvida. Eu quero aqui apresentar a Deus, Senhor, cada pessoa que está me ouvindo. Porque, Senhor,
Nós dependemos de Ti, precisamos de Ti. Tu mesmo já disseste, nós sabemos que é verdade, porque experimentamos na nossa vida. Senhor Jesus, sem Ti nada podemos fazer. Por isso, clamamos pelo Teu Santo Espírito, para estar aqui no comando, ungindo as músicas, as orações, ungindo de modo ainda mais especial a Tua palavra, de que é o nosso alimento. Ó Senhor, toma, Senhor, nossas vidas e tudo que formos fazer aqui, que tudo seja determinado pela Tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você está ouvindo Progresso FM. Progresso FM. Progresso FM. Progresso FM. Programa Rio de Deus, trazendo justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Nosso Deus, com uma música da Sara Farias, que eu creio que já vai preparar o seu coração, querido, que para ficar aquecido. É assim que eu creio, e eu espero que você que está aí do outro lado também já esteja com essa perspectiva de se dedicar, de se consagrar a Deus nesse tempo, porque com certeza vai alegrar o coração de Deus. Então nós vamos ouvir essa música que vai falar com você, vai só quem tem raiz. E eu creio que o Espírito de Deus vai soprar em seu coração o sopro da vida, do entendimento, e vai ficar tudo bem, com certeza, porque é isso que mais que Deus deseja para nós. Amém? Meditação bíblica. Nossa meditação de hoje é Mateus 25, a partir do versículo 1. Fala-nos assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o.
E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. E mais tarde chegaram as virginésias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Pai eterno, Paizinho Santo, abençoa, Senhor, esta palavra em nossos corações. Ilumina, que ela tome os nossos corações, as nossas mentes, e que resplandeça nas nossas vidas, para nós podermos aplicá-la, sendo vigilantes para contigo e para com a tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você está ouvindo Progresso FM. Progresso FM. Progresso FM. Progresso FM. Programa Rio de Deus, trazendo justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Agora, no programa Rio de Deus, momento de reflexão. O Senhor Jesus sempre nos fala através de parábolas, como eu sempre digo aqui nas nossas pregações. E hoje também é sobre as 10 virgens que eu quero logo frisar aqui, que as 10 virgens o número 10 no hebraico, na língua de Jesus, onde Jesus nasceu lá, a língua do Oriente, esse número representa tanto ausência quanto completude, totalidade. Então, quando diz aqui que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, representa todos nós que estamos aqui na terra, que ouvimos a palavra, que temos despertamento para buscar Deus e a palavra, para nós entendermos. Então, está falando de todos nós, de todo ser humano. Porque, como eu falei, significa totalidade, completude. Então é para mim e para você essa palavra. E preste atenção, porque o Senhor Jesus usou essa parábola para servir de alerta para mim e para você. Aí ele fala que havia essas 10 virgens que estavam esperando o noivo, e isso é o quê? Somos nós, essas 10 virgens somos nós esperando Jesus. Jesus é o noivo. E dentre essas existiam 5 que eram prudentes e 5 imprudentes. Mas por quê? Por que houve essa separação, essa divisão aqui? Porque mesmo nós
estando aqui no mundo e ouvindo a palavra e tendo necessidades iguais em relação a Deus, em relação à palavra, em relação à vigilância, podemos vacilar e por isso que existe essa divisão entre virgens nécias, que são tolas, no caso, e virgens prudentes, que são pessoas que estão alertas, despertadas para fazer tudo o que precisa ser feito. E quanto às prudentes, eu creio que você já ouviu muitas pregações com esse texto. E a recomendação de Jesus, e o desejo de Jesus é que sejamos essas prudentes. Mas nós vamos falar mais um pouco sobre as cinco virgens que são nécias, que são tolas, que vacilaram. Por quê? Porque nós podemos muito bem ficarmos assim, distraídas, como virgens. Virgens aqui é porque o Senhor é uma representação da igreja de Jesus. E ele fala aqui que essas virgens tolas, elas não fizeram reserva de seus azeites para as suas lâmpadas permanecerem acesas. As prudentes, você já sabe que elas tiraram de letra, fizeram tudo direitinho, ficaram prontas e estavam ali com as suas lamparinas cheias de azeite, de querosene, como quiser, porque nós sabemos que hoje não tem essa necessidade, porque nós temos a luz elétrica, mas antigamente era assim que funcionavam as coisas, através de lamparinas, que precisavam de querosene, de azeites para poder manter-se acesa. E as nécias não fizeram reserva, porque as prudentes, as lamparinas estavam cheias, tinham o potinho de reserva, tudo cheio. Então, se o noivo aparecesse de um momento para outro, como a gente sabe que Jesus, de um momento para outro, vem buscar a sua igreja, a sua noiva, as prudentes que estão despertadas, vigilantes, essas não vão ficar. Não tem perigo, porque estão sempre em contato com o céu, não perde o contato com Deus, com sua palavra, e sempre ali meditando, orando, se enchendo de Deus. Então, não tem risco. O risco existe para as tolas. E como nós não sabemos muitas vezes como é que está a nossa vida, nós vamos falar mais sobre essas tolas, que eu não sei quem realmente são, mas Deus sabe. Mas essa palavra, ela vem ao nosso encontro. Por quê? Porque o Senhor quer nos trazer afronta para nós. É porque o Senhor quer nos condenar? Não. É justamente o contrário. Ele mostra essa parábola e destaca também essas virgens que estavam distraídas, vamos dizer assim, para não chamá-las de tolas, e ao mesmo tempo são tolas, porque essa que é a verdade.
ele chama atenção, por quê? Porque ele quer acusar, quer condenar? Não, ele quer que eu e você, se nós nos encontrarmos entre essas tolas, que possamos ser despertados para ficarmos vigilantes, porque o noivo, de um momento para outro, pode chegar. Por isso que no final, o último versículo diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Não sabemos o dia nem a hora. Mas mesmo sem saber, ele quer que essas virgens tolas fiquem despertadas, alerta, para não perder esse dia, o dia especial do retorno de Jesus para buscar a sua igreja. E essas tolas se distraíram, e quando elas ouviram o grito que o noivo estava chegando, elas estavam todas dormindo, as 10 virgens, que é todos nós, muitas vezes nós podemos dormir, mas sempre prevenidos, sempre alertas, com tudo nos seus devidos lugares, porque é assim que Deus quer nos encontrar quando mandar Jesus vir nos buscar. E elas, quando ouviram o grito, eis o noivo, elas se levantaram, todas levantaram as 10. Só que as nécias, as virgens nécias, elas perceberam que o azeite da lâmpada delas estavam se acabando e elas não tinham reserva. E elas foram pedir às prudentes que lhe dessem do azeite. E as prudentes: não, nós não podemos, senão vai faltar para nós. Vá comprar. E quando elas foram, elas perderam a oportunidade de se encontrar com o noivo, que o noivo já havia ido. E elas ficaram clamando, batendo na porta, clamando, mas ouviram ele dizer: não vos conheço. Querido, amada, não é isso que Deus deseja dizer para mim nem para você. É por isso que ele deixa a palavra, mostrando fatos que podem acontecer e que corremos muito risco nesse sentido. Mas ele não gostaria de que nós tivéssemos entre essas virgens nécias, tolas, que vão perder a maior oportunidade que pode existir neste mundo, de ir ao encontro do noivo chamado Jesus. E essa palavra, ela serve de alerta, porque no mundo, nesse tempo de desafio, às vezes a gente usa esses desafios que estamos enfrentando como desculpas para nos afastar de Deus e deixar de orar, de meditar, perdendo assim o contato com o céu. Ah, mas agora nesse tempo de pandemia a gente tem que ficar mesmo em casa? Sim, podemos ficar em casa. Reduzir as nossas saídas, mas não totalmente. Na medida do possível,
da maneira que é preventiva. Podemos sair, podemos congregar, podemos e orar e vigiar e meditar na palavra. Nós podemos também em casa, em todo o tempo. Então, isso não serve de desculpa diante de Deus. Não adianta usar esse tipo de motivo, porque é uma desculpa, como diríamos sempre, esfarrapada. Deus não tem isso como uma verdade, que muitas vezes a gente está só usando, se aproveitando desse tempo para se acomodar demais, além da conta. Olha, veja aqui, eu estava aqui meditando, e no Salmo 92, lá no versículo 12 e 13, diz-nos assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Preste atenção. O justo, ele vai florescer como a palmeira, e ele crescerá como o cedro do Líbano. Isso, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Preste atenção. Aí você pode perguntar assim: mas justo? E eu sou justo? Se você crê em Jesus, se você crê que o sacrifício do Calvário lhe qualifica, lhe dá direito à sua redenção, você é um justo. Se você crê em Jesus, se você acredita na sua morte, em seu favor, a sua ressurreição, tudo foi em benefício da sua vida. Se você crê assim, eu lhe digo, você é uma pessoa justa. Porque nós não somos justos por nós mesmos. Nós somos justos porque o justo Filho de Deus, chamado Jesus, foi para aquela cruz. Com sua vida, ele nos comprou, ele pagou o preço do nosso pecado. Então, se cremos assim, passamos a ser justificados pelo sangue. O sangue de Jesus que foi derramado. Então, passamos a ser justos por isso. Então, se você crê, não diga que você não é justo, porque você é. Você é porque você crê no sacrifício de Jesus, em sua morte e sua ressurreição. E aqui diz que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o Líbano, como o cedro, crescerá como o cedro no Líbano. Mas isso plantados na casa do Senhor. Quer dizer, você tem que estar vivendo na presença de Deus, crendo na sua palavra, procurando sempre cumprir com o poder do Espírito Santo a vontade divina. E você, como a palmeira e como o cedro no Líbano, você vai florescer e vai crescer. Mesmo nesse tempo de pandemia, onde esses obstáculos tentam nos impedir de florescer, de crescer, mas você e eu podemos alcançar tudo isso. E eu estive pesquisando sobre a palmeira. Olha que interessante. Eu anotei aqui, olha,
A palmeira, ela pode ter até 40 metros de altura. Depende da espécie. E ela pode também, a sua raiz pode atingir uma profundidade de 300 metros. Pense, 40 metros de altura, 300 metros de profundidade. Ela não se quebra com facilidade. É muito raro uma palmeira se quebrar. Ela cresce mesmo no deserto. Ela cresce, ela não é exigente com clima. Suporta vento até 150 km por hora. Ela se curva, mas não se quebra. Ela resiste. E o Senhor diz que o justo florescerá como a palmeira. Então, você e eu, como virgem, não podemos usar essa desculpa da pandemia para não florescer. Porque o Senhor nos comparou com a palmeira, que a sua raiz entra terra dentro 300 metros para ficar firme. E é assim que nós temos que ser. Nós precisamos ter raiz profunda em Deus. E essa raiz ela é forte. Através, como nós vamos alcançar, espiritualmente falando? Através da leitura da palavra de Deus, da meditação, da oração a Deus, em todo o tempo. E aqui o cedro no Líbano, outra planta que Deus nos compara como justos. O cedro do Líbano diz aqui que nos 3 primeiros anos ele só cresce 5 centímetros, uma coisinha de nada, 5 centímetros para fora da terra. E 1,50 m, 1,5 m para dentro da terra. Em 5 anos. Olha, em 5 anos que o cedro está germinando, só 5 centímetrozinho fica para fora da terra. E 1,5 m de raiz já vai se aprofundando. Ele chega de 25 até 40 metros também de altura, depende. Tem 14 metros de diâmetro. E quero lhe dizer mais, obstáculo, rocha para ele não é nada. Pode ter pedra, pode ter rocha e lá embaixo. Ele faz se enroscar ele cerca as rochas lá embaixo. E as rochas não servem de tropeço, de obstáculos. Ele cresce cada vez mais. Ele cerca, se tiver rocha lá embaixo, ele cerca a rocha. E é essa planta também que Deus diz na palavra que o justo se parece, é semelhante. Então, nenhuma provação, nenhum problema que possa existir não deve ser empecilho para nossa fé em Deus crescer e florescer
Porque é essa comparação que Deus faz para nós que somos justificados por Cristo. Nós somos justificados, considerados justos, porque o justo, chamado Jesus, foi em nosso lugar pagar o preço diante de Deus. E é só crer, é só confiar na obra redentora da cruz. Diz mais um pouquinho sobre o cedro. Ele é uma planta, olha, o diâmetro dele mede 14 metros. Ele não é como a palmeira. A palmeira, ela cresce reta, ela pode chegar a 40 metros, mas ela é reta. Já o cedro, ele tem copa, ele tem 14 metros de diâmetro. Ele é nobre, ele é belo, ele é perfumado, é um símbolo de força, de longevidade. A madeira do cedro, ela serve para construir. Tem uma resina nele que serve para mumificação. E a casca, ela serve para o tratamento de lepra. E assim, nesta comparação que Deus faz, está nos dizendo que nós também podemos construir, podemos servir de mumificação, quer dizer, de conservação, porque a mumificação serve para conservar ali um corpo que precisa de ser conservado para não se decompor. Assim somos nós, precisamos também construir, conservar, não se deixar decompor. E a resina, que serve de cura, é o que nós temos que também servir, para transmitir a cura, através de Cristo, da palavra, porque Cristo é o mesmo em todo o tempo, e o seu poder também é o mesmo de cura. Então não adianta usar qualquer desculpa. Esses desafios que nós estamos enfrentando não é para nossa morte, mas é para gerar vida e vida eterna. Não use esses recursos que nós muitas vezes os pegamos para justificar nossas deficiências. Não devemos fazer isso. Mesmo sendo difícil, sendo tempos cheios de desafios, mas nós podemos usar tudo isso, como a palmeira faz, como o cedro faz, porque foi essas duas plantas que o Senhor nos comparou no Salmos 92, versículo 12 e 13. E interessante bem aqui que diz que quando o cedro alcança... eu quero dizer também aqui que eu ia esquecer que o cedro, ele vai até 300 metros de profundidade. E quando ele se depara com rocha, ele envolve a rocha, ele abraça a rocha e não para de crescer. Essa rocha, para nós, é Cristo. A rocha eterna,
que nós estamos fundamentados. Ele não diz que você deve construir sua casa na rocha. A rocha é Cristo, rocha eterna. Então, querido, abrace Jesus como aquele cedro que abraça aquela rocha. Faça isso enquanto é tempo. Jesus ainda não veio e Ele está nos preparando. E essa mensagem é justamente isso, é um preparo de Deus para mim e para você. Para nós não sermos virgens nécias, virgens tolas, que a vida fica pressionando e nos tirando o foco. Não vamos agir assim. Vamos ser verdadeiramente, como o Senhor diz, palmeira, cedro do Líbano. Para quando Jesus voltar, nós estarmos entre as virgens prudentes, com nossas vasilhas cheias de azeite, esperando, despertadas, vigilantes, porque é isso que Deus o que Deus mais quer para nós. Amém? Nós vamos agora continuar com o louvor. E eu sei que o Senhor vai continuar falando. Sara Farias novamente aqui, que tem um recado musical para nós. Preste atenção na letra também, que é muito profunda. A música Sobrevivi. Eu creio que o Espírito vai continuar falando com você. Vamos orar para nós terminarmos aqui o nosso tempo. E se você deseja orar comigo, aqui está a oportunidade, porque Deus está nos vendo e ouvindo. Mesmo nós estando separados, mas nós estamos ligados por esta palavra poderosa, que é viva e eficaz. E Deus vai nos responder. Creia nisso, amém? Amado Pai, Deus Santo, Senhor, muito obrigada, meu Deus, por tudo que Tu comandou aqui, tudo que Tu dirigiu neste programa. Nós Te agradecemos de todo o nosso coração, especialmente pela Tua palavra tão poderosa, tão forte. E como ela é viva e eficaz, que ela venha trazer vida para nós, vida eterna, que a rocha eterna, Jesus, esteja permanecendo sempre em nossas vidas, permanecendo, porque o fim de todas as coisas é melhor do que o começo. Que possamos terminar, Senhor, como as virgens prudentes, porque a Tua palavra fala, afirma, que é melhor o fim das coisas do que o começo. E nós queremos terminar, Senhor, os nossos dias aqui na terra, permanecendo na Tua presença, dando continuidade, florescendo, crescendo, nos fortalecendo em Ti e no Teu poder. Por isso nos abençoa, Pai, com Tua mão forte, com o Teu braço poderoso. Dai-nos uma semana de paz. Ajuda-nos a permanecer na Tua presença em todo o tempo, porque é essa a nossa oração. Em nome de Jesus.
Amém. Nós vamos nos despedir agora, mas se Deus quiser, no próximo domingo nós vamos estar de novo aqui. Se Deus quiser, vou lhe deixar com mais um louvor, Estabilidade, com Sara Farias. Eu creio que Deus vai continuar ainda falando ao seu coração. Tenha uma semana de paz, na presença de Deus, e até domingo, querendo Deus. Domingo Especial. Ouça agora. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado, serei exaltado.